boa noite para você que acompanha o programa Diálogos dos Bispos. Estamos em mais uma edição e o programa tem a intenção de refletir sobre o que é tratado aqui na 34ª edição do curso para os bispos, que ocorre aqui no Rio de Janeiro, no Centro de Estudos do Sumaré. E hoje nós vamos tratar do tema o impacto dos últimos dados divulgados pelo censo, do IBGE, os últimos censos, em relação à evangelização no Brasil. E para ajudar a gente nesse tema, que tem sido dialogado aqui durante o curso, convidamos dois bispos, o cardeal Odilo Scherer, arcebispo da Arquidiocese de São Paulo, e Dom Gilson Andrade, que é bispo da Diocese de Nova Iguaçu. Muito obrigada pela participação aqui conosco, é um prazer recebê-los. Muito obrigado, é um prazer participar dessa conversa, desse diálogo com Dom Gilson, que saúdo, e também saúdo os que nos acompanham pela Rede Vida de Televisão. Boa noite a todos, também é uma alegria poder participar desse momento de diálogo com o Dom Odilo, partilhando com todos um pouco da riqueza que nesses dias nós temos recebido, temos refletido e partilhado. Perfeito. Começando aqui com um dado, que a gente já sabe que já saiu nos últimos censos divulgados pelo IBGE e que há uma tendência aí, de repente ser mantido. A gente está esperando ainda porque os dados de 2022 do censo, que foi o último censo feito, ainda vão ser divulgados, esses dados oficiais, mas pegando como base, o que a gente já tem dos anos anteriores, lá 2010, a gente vê um aumento na quantidade de pessoas que dizem que não têm religião. E aí eu gostaria que os senhores falassem um pouquinho para a gente a que os senhores atribuem isso e também em relação ao nosso tema aqui central, que é o tema do curso para os bispos, que é o querigma e os desafios pastorais como fonte de esperança. Como esse dado pode se relacionar também com esse tema central, dessas pessoas que dizem não ter religião? Bem, o tema é bastante amplo e eu gostaria de colocar uma questão preliminar. O fato religioso é um fato em contínua evolução. E não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Nós temos, por exemplo, o crescimento do catolicismo em várias partes do mundo, na África, na Ásia e em alguns países da América Latina continua em crescimento. Em outras partes do mundo está em diminuição, mas o mesmo acontece com as outras religiões. Também em aumento, em diminuição. Portanto, o fato religioso ele está em constante evolução e mudança. Passando para o Brasil, nós temos verificado um constante um ritmo de mudanças desde os anos 1960 para cá. Até ali nós tínhamos uma estabilidade bastante grande, sendo que o catolicismo era praticamente a religião única do Brasil. Havia uns poucos percentuais de brasileiros que não eram católicos. E a partir dos anos 1950, 1960, começou a mudar bastante o quadro religioso no Brasil. Nesses últimos anos, esse quadro se acentuou bastante com o crescimento dos grupos evangélicos e, mais recentemente, o crescimento de um grupo que não se previa antes, mas agora ele é bastante significativo. O crescimento dos que não se identificam com nenhuma religião, os que são até ditos desigrejados ou desinstitucionalizados. Não significa que talvez não tenham fé, não tenham religião, mas que não se identificam com nenhuma igreja, nenhuma instituição religiosa. Isto para dizer um pouco do quadro de mudanças religiosas que vão acontecendo e que acompanham o conjunto também das mudanças sociais, mudanças econômicas, mudanças culturais no Brasil e no mundo todo. Não sei como é que você vê isso, Dom Gilson. Queria destacar precisamente isso, Dom Odilo. A questão religiosa é um fato humano que acompanha toda a evolução da história humana e está inserido num contexto que não é um contexto isolado, é o contexto também das tantas mudanças
que o nosso tempo enfrenta. Já há alguns anos nós temos falado de mudança de época. Então, o fato religioso, de alguma forma, também recebe uma influência dessa mudança de época que a gente está vivendo, né? Para destacar alguma coisa, nós vivemos hoje, por exemplo, uma revolução da comunicação. Não é? A comunicação hoje é um fato que impacta a vida do ser humano de uma forma extraordinária, né? Por exemplo, a gente sabe, muita gente vive experiências religiosas através das redes sociais, através de alguns influencers. Quer dizer, de alguma forma, talvez se sinta, entre aspas, abastecido espiritualmente, acompanhando, não é, certos segmentos. Por isso é interessante isso que Dom Odilo destacou, o fato de que declarar-se sem religião não significa que não tenha fé, não é? Significa que, talvez, pode significar também que vive a fé de uma outra maneira, de uma outra forma, não é? Então, nós vivemos uma revolução cultural hoje, não é? E as religiões também são impactadas com isso. Sem dúvida. E há dois outros fatores que eu queria colocar nesta reflexão de abertura. Um dos fatores que ajuda, favorece a mudança do quadro religioso é o fato social da urbanização. Até que o Brasil foi um país, sobretudo, rural. Até os anos 1960, o Brasil tinha 80% da população vivendo no campo ou em pequenas cidades. E desde então, até os anos 2000, 2010, esse quadro inverteu. O Brasil hoje tem mais de 80% da população nas cidades médio-grandes, o que tem um significado muito importante para a questão também religiosa. Enquanto a população vivia em pequenas aldeias ou no campo, ligado sobretudo às estruturas religiosas locais, a paróquia, a capela, a presença religiosa muito próxima, aí havia uma constância na pertença religiosa. A partir do momento que a população mudou para a cidade, houve um desenraizamento muito grande e as pessoas, muitas vezes, no espaço urbano, não mais se encontraram na referência religiosa e ficaram à mercê, digamos, de quem viesse e oferecesse uma nova pertença religiosa. Isso a gente vê muito nas cidades grandes, onde, muitas vezes, com o crescimento acelerado das cidades, não houve a possibilidade da Igreja Católica dar assistência religiosa próxima, assídua, como havia no campo. E, portanto, as pessoas pareceram não ter mais a referência à Igreja Católica e estavam, portanto, abertas para acolher a primeira ou aquela referência religiosa que aparecesse, ou também de não ter mais nenhuma referência religiosa. Outro fator importante também, me parece considerar, são as legislações nacionais, agora falando em âmbito mundial, mas também em referência ao Brasil, as legislações civis em relação à religião. Há países que não só não favorecem, mas até proíbem a mudança religiosa. Dificultam ao máximo a mudança religiosa. Isso, por exemplo, em países muçulmanos, de maneira toda especial, onde vigora a lei islâmica, a Sharia, mas também na Índia, sobretudo na área de domínio hinduísta, a mudança de religião é proibida ou vista com muita dificuldade. Outros países são mais abertos, outros são extremamente abertos à mudança de religião e para se fundar uma nova igreja, uma nova religião, um novo grupo religioso, basta alguém organizar um estatuto, registrar em cartório e já se tem todas as regalias ou privilégios ou reconhecimentos de uma nova religião
os mesmos reconhecimentos que têm as religiões históricas, tradicionais, centenárias e milenares. Ora, o Brasil é um desses, onde a legislação é extremamente favorável facilita enormemente a formação de novos grupos religiosos, o que favoreceu no Brasil, de maneira muito especial, a multiplicação de novos grupos religiosos, de novas igrejas, novas religiões e assim por diante, que, portanto, vão à busca de aderentes, né, de adeptos. É claro que a igreja ou a religião que tinha o maior número de adeptos, que era a católica, é a que vai sendo mais visada e para ceder, né, adeptos para os novos grupos religiosos. Esses são fatos sociológicos, são fatos objetivos, facilmente verificáveis. Quer dizer, o fenômeno é bastante complexo, não é simples a gente fazer uma avaliação pegando um elemento ou outro, né? Toda uma complexidade que é preciso ter presente quando a gente fala dessa mobilidade religiosa de experiências variadas que nós enfrentamos hoje, né? Então, esses dados que vão aparecendo, sejam os do passado e aqueles que nós esperamos, né, que vão chegar, nos ajudam também a depois fazer uma análise desse contexto mais complexo da questão do trânsito religioso, do crescimento de um grupo, de outro, e como você destacava, não é? Parece que uma tendência do crescimento daqueles que se dizem sem religião. E agora, começando uma reflexão mais específica sobre a evolução do quadro religioso no Brasil, notamos, e isso é de um público notório, que houve um crescimento muito grande dos grupos evangélicos nessas últimas décadas. E, como você dizia, dos agora, mais recentemente, dos que se dizem sem religião, né? É verdade, sim, que houve um crescimento até rápido dos grupos religiosos. A tendência vai ser esta mesma, né? Alguns fazem até cálculos. Olha, continuando assim, em 20, 30 anos, o Brasil vai ser um país de maioria evangélica. Será que vai ser assim? Há algumas informações ainda não oficialmente confirmadas sobre o último censo de 2022. Quanto ao quadro religioso, o censo do IBGE de 2022 ainda não publicou os dados, mas alguns dados já foram por aí sussurrados, pelo menos. E, a se confirmar o que se tem dito, tem duas constatações. Primeiro, os grupos evangélicos não cresceram de 2010 a 2022 no ritmo que se esperava. O crescimento evangélico quase estacionou. Segundo ponto, a diminuição de católicos também deu uma freada, não diminuiu no ritmo que se esperava. E, portanto, ali há uma inversão, uma mudança de tendências. Portanto, aquela previsão que se fazia até 2030, 2040, o Brasil vai ser um país de maioria evangélica. Isso, a ser verdade o que se está dizendo e a se confirmar esta mudança de tendências, não vai ser assim. Não vai ser assim. Porque o fato religioso é extremamente dinâmico. Entram novos fatores que hoje não há, mas daqui a 5 anos podem haver, né? Hoje nós temos elementos novos que antes não eram tão importantes, como, por exemplo, a internet, o uso das mídias sociais, o maior uso da comunicação também por parte da Igreja Católica e outros tantos fatores de pessoas que, eventualmente, durante algum tempo, deixaram a Igreja Católica, mas estão voltando à Igreja Católica. E, portanto, são fatores não previsíveis e que estão dentro, porém, da dinâmica da evolução do quadro religioso no Brasil. E, sobretudo, numa época onde as coisas parecem que mudam muito rápido, né?
tudo muda quase cada ano. É difícil fazer projeções neste sentido, né, de como vão se comportar as pessoas do ponto de vista religioso, né? Mas o que, de fato, chamou mais atenção na palestra que nós tivemos com um professor que estuda os dados do IBGE e nos apresentava justamente este novo quadro. O grupo, digamos, religioso, entre aspas, que mais cresceu de 2010 a 2022 foi o grupo dos não religiosos. Sim. Por contraditório que pareça, né? O grupo que mais cresceu foi o grupo dos sem religião. E isso merece uma série de análises. Sim. Merece uma série de análises. Por que isso acontece? São escolhas por decisões pensadas ou são consequências, eventualmente, também de um quadro religioso que evolui e que, às vezes, as mudanças religiosas acabam não respondendo àquelas buscas e depois trazem uma desilusão religiosa, de maneira que a pessoa pode, de repente, concluir, bem, nenhuma religião responde à minha busca interior e, por isso, não confio mais em nenhuma religião. Como é que você viu isso? Mas o que também não significa que a busca não continua, né? Certamente a busca pessoal pelo sentido da vida, por responder a tantas perguntas que são essenciais, né? Elas estão presentes. De fato, chama a atenção, como o senhor colocou muito bem, não é? Essa coisa que parece contraditória, não é? No âmbito religioso, o que cresce são aqueles que se dizem sem religião. Eu creio que para nós também coloca um desafio bonito como igreja, não é? A igreja não teme os desafios para a evangelização, pelo contrário, não é? O cristianismo cresceu num ambiente, se expandiu num mundo que era completamente... que não conhecia a boa notícia de Jesus Cristo. E, de repente, essa boa nova, né, todo o tema do querigma, do anúncio essencial da fé que os apóstolos fizeram, os seus sucessores, os outros cristãos, como que isso, pouco a pouco, foi encontrando espaço nos corações, porque as pessoas viam que aquilo, de fato, tinha a ver com um chamado que Deus lhes fazia, não é? De fato, respondia a perguntas essenciais, enfim, e tinha um encontro com Cristo, não é? Então, para nós, toda essa complexidade do fenômeno é importante, as análises também são importantes, mas tudo isso quer nos animar a levar adiante a obra que é a obra pela qual a igreja existe, não é? Por que a igreja existe? Para anunciar o evangelho, não é? Os contextos são variados, são diversos, são. As exigências são outras, também são. E hoje nós temos muitos instrumentos, né? Os apóstolos se serviram dos instrumentos que eles tinham na época, né? Conseguiram viajar, né? Navegaram por tantos mares. Nós também estamos aí, não é? Procurando também, com os instrumentos que temos, voltar ao essencial da fé, que foi uma coisa que hoje me chamou muita atenção, especialmente na palestra do cardeal, não é? Que o prefeito do dicastério da fé, o cardeal Vitor Fernandes, me chamou muita atenção, ele dizendo, nós vivemos numa época em que é necessário fazer síntese, né? Mais do que análises, síntese, né? Qual é a síntese da nossa fé? Qual é a essência da nossa fé? Qual é o anúncio primordial, né? Que Deus nos ama, que Cristo, aquilo que o Papa falou para os jovens na Christus Vivit, né? Deus te ama, Cristo te salva, Ele vive, né? E talvez essa esperança nós precisamos também hoje comunicar, não simplesmente como uma notícia, mas também com um testemunho de vida, né? O senhor falou da esperança, né? E a gente está vivendo esse período também do Jubileu da Esperança. Como a igreja pretende dialogar, né, com esse público que diz que não tem religião? Iniciativas como o Jubileu podem ser uma boa oportunidade?
Sem dúvida, sim. O jubileu sempre faz referência a Jesus Cristo. Nós estamos no ano 2025 do nascimento de Jesus Cristo. E a cada 25 anos se celebra um jubileu, mas sempre lembrando que Jesus Cristo está no início. E, portanto, cada jubileu é a ocasião de apresentar novamente a mensagem do Evangelho, a boa nova, algum aspecto especial, né, da mensagem cristã, como neste ano. O Papa deu ao jubileu deste ano o tema da esperança, o que é um tema fundamental para o nosso tempo. E a esperança é parte do anúncio cristão. É a esperança que faz ir além ou ver para além dos nossos limites e, a partir da confiança em Deus, a partir da nossa fé, e, portanto, não a partir apenas daquilo que nós somos capazes por nós, mas a nossa confiança é posta em Deus e, portanto, também nossa esperança no Deus que promete, que realiza, que nos dá um futuro. Então, esta é uma boa nova, uma boa notícia a ser comunicada ao mundo de maneira renovada. Nós estamos vivendo, o Papa diz isso na bula, na bula sobre o jubileu, que, aliás, é muito bonito, vale a pena ler, a bula do jubileu 2025. O Papa fala de um mundo que cada vez mais está fechado à esperança, porque o mundo se constrói em cima das suas próprias bases, mas as próprias bases do mundo têm apenas o tamanho do mundo, né? Ou as bases da esperança humana, que são importantes, mas elas têm apenas a força, o tamanho da nossa condição humana, né? E não vão além. E nós ansiamos por algo que nos supere, que nos dê um horizonte maior daquele que nós possamos por nós mesmos construir. E isto é o anúncio da esperança cristã, esse anúncio baseado na palavra de Deus, na fidelidade de Deus a si mesmo, na redenção realizada por Jesus Cristo, na sua ressurreição, o Espírito Santo que ele envia ao mundo. De modo que o jubileu que nós celebramos, e também pode ser dito o jubileu da esperança, é uma oportunidade ímpar para nós anunciarmos ao mundo aquilo que nós cremos e esperamos e viver isso de uma maneira alegre e convicta. Segundo, para também abrir o diálogo, abrir-nos ao diálogo, ouvir as pessoas que talvez até nos contestam ou questionam, mas qual é a tua esperança? Por que você espera? Em que você se baseia para esperar tudo isso, né? Como São Pedro já recomendava no início do cristianismo, na primeira carta de São Pedro, nós lemos: estejam sempre prontos para dizer aos outros as razões da sua esperança, né? E, portanto, o ano jubilar é ocasião, sim, para a gente entrar em contato, dialogar, dizer a nossa esperança, ouvir as angústias, ouvir também, eventualmente, o ceticismo daqueles que não têm esperança, mas mediante aquilo que nós cremos e esperamos, deixar uma inquietude, deixar a possibilidade de uma semente que um dia possa brotar. E o Papa até sugere na bula categorias de situações, de pessoas que ajudam nessa perspectiva do diálogo, que necessitam de sinais de esperança. Não é? Ele fala o tema da paz, a transmissão da vida, dos idosos, os jovens, os presos, enfim, uma série de categorias de pessoas e de situações que estão esperando esse anúncio da esperança cristã que anima ainda este nosso mundo, não é? Porque parece que diante de tantas notícias que a gente tem, que o nosso mundo já não tem mais esperança, já não tem mais saída, e nós sabemos que não é assim, não é? Porque Deus cuida do mundo, zela pelo mundo, e nós, como igrejas, estamos aí, né, como instrumentos dele para levar humildemente, não é, essa perspectiva que vem do alto. Vou pedir licença para os senhores. Nós vamos continuar essa conversa logo mais no próximo intervalo. Vamos dar uma pausa rapidinha e já voltamos. Até já!
Voltamos, nosso último bloco, e vamos aproveitar o máximo possível. Gostaria de abordar com os senhores a questão do evangelho, né? Quais são os principais desafios que a igreja enfrenta hoje para anunciar o evangelho? Bem, são muitos desafios. Às vezes dá a impressão que só hoje nós temos desafios, né? Mas a igreja teve sempre desafios. Desde o primeiro dia teve desafios. Já com Jesus Cristo enfrentou e quantos desafios? Para começar, a própria morte de Jesus na cruz, né? E parecia que terminava tudo por aí, não terminou. Depois vieram as perseguições dos apóstolos, os primeiros martírios, a dispersão, as dificuldades para levar o evangelho adiante. Ao longo do tempo, quanta perseguição, quantas dificuldades, etc., quantos martírios. Bem, desafios nunca faltaram ao longo da história. E o que houve? Primeiramente, existe uma convicção. Quem conduz a igreja é o Espírito Santo. Quem conduz a igreja é o Espírito Santo. Isso é uma convicção muito radicada, porque é promessa de Jesus Cristo. Ele prometeu. Enviou o Espírito Santo, prometeu que o Espírito Santo assistiria à igreja, estaria sempre com a igreja. E o que de nossa parte humana devemos fazer é tentar ser dóceis ao Espírito Santo, discernir por onde o Espírito Santo nos conduz ou nos orienta, né? E por isso, em nosso tempo, nós temos uma série de dificuldades a enfrentar, desafios, se quisermos, e que poderiam nos desanimar, mas a partir justamente dessa fé, né, na assistência do Espírito Santo, a igreja sempre de novo se coloca na posição de escuta e deve fazê-lo como está fazendo atualmente. Basta lembrar quantas vezes o Papa Francisco está chamando para ouvir o Espírito Santo, né? Confiar na ação do Espírito Santo e assim por diante. E por isso os desafios atuais, sim, eles são enfrentados e as respostas vêm, mesmo quando não vêm no nosso cálculo, no tempo que nós esperamos, do jeito que nós esperamos, mas sim, as respostas vêm quando nós, sinceramente, humildemente, docilmente, nos deixamos conduzir pelo Espírito Santo. Então, eu diria que um desafio se relaciona com isso que nós falávamos antes. Há um quadro religioso, eu diria, que em certas circunstâncias pode deixar perplexos, né? Pode deixar perplexas as pessoas e que se levantam a questão, afinal, qual é a verdade? Em qual pregação eu confio? Em qual autoridade religiosa eu confio? Mas, afinal, onde está a verdadeira religião? Onde está a verdadeira igreja? E isto acontece, que as pessoas começam a dizer, aqui está a verdadeira igreja, aqui está a verdadeira religião, né? Vem conosco, nós somos a verdadeira religião, aquela religião é falsa, aquela outra lá. Bem, tudo isso cria uma série de perplexidades. Eu diria que nós vivemos numa certa cacofonia religiosa no nosso tempo. Há muito discurso religioso e uma espécie de mercado religioso, onde há uma série de produtos religiosos expostos e cada um é convidado a pegar lá o que é do seu gosto, etc. E muitas vezes, de fato, não se pergunta, mas escuta, para quê? Para que eu quero a religião? O que eu quero da religião? Afinal, o que me deve trazer a religião? A religião sempre se relaciona com Deus antes de tudo. Muitas vezes hoje nós pusemos o homem no centro da religião, né? Pusemos o homem, a satisfação dos seus gostos, suas necessidades, pusemos o homem, suas curiosidades, né? Seus desejos no centro da religião. Em vez da religião, deveria ter sempre como referência, sim, Deus, a nossa relação com Deus. E a partir disso, é claro, a busca que nós estamos fazendo referência a Deus. Eu fico impressionado como nos últimos tempos, por exemplo, no discurso da Igreja Católica, a palavra conversão apareceu tão fortemente.
conversão. Mesmo no último sínodo, concluído em outubro do ano passado, no documento conclusivo, a palavra conversão é constante. Ou seja, se nós nos colocamos à escuta de Deus, à escuta do Espírito Santo, nós somos chamados a uma conversão, a nos voltarmos para Deus. E muitas vezes o que se pretende é que Deus se volte para nós, que Deus se adapte ao nosso gosto, e que a religião seja do meu gosto, e assim por diante. Então, me parece que isto do antropocentrismo na religião me parece o maior desafio que nós hoje enfrentamos. Em outras palavras, poderíamos dizer, nós colocamos Deus do lado e sentamos nós ao trono. E agora nós somos, por assim dizer, aqueles que precisam receber o culto, receber toda a referência religiosa, não mais Deus. Eu tenho a impressão que este seja o grande desafio da cultura contemporânea. Depois existem desafios internos também, não é? Que para comunicar o Evangelho ao mundo a gente precisa enfrentar. Não é? Lembrava aqui da oração de Jesus antes da sua partida, não é? Ele pediu ao Pai que nós fôssemos um para que o mundo acreditasse. Não é? Nosso Senhor colocava também como condição da missão a comunhão entre nós. Né? O último sínodo nos ajudou muito a entender que essa comunhão é feita na riqueza diversa que existe na igreja, de carismas, de ministérios, mas que todos se unem para a missão, não? E não simplesmente por uma autocomplacência. Né? Então eu percebo que existe esse desafio interno de crescermos na comunhão, que faz parte da vida da igreja, uma vez que a igreja é a imagem desse mistério da Trindade, mas também naquilo que, desde o Concílio Vaticano II, a igreja tem procurado colocar no coração de cada católico, de cada cristão, e com o Papa Francisco com uma força grande, que é essa consciência mesmo de igreja missionária, de igreja em saída, né? Onde todos se tornam agentes da missão. Não simplesmente alguns grupos ou algumas pastorais, todos tomam consciência de que estão no mundo como missionários, né? Eu creio que esse é um desafio importante que internamente nós precisamos enfrentar. Não sei onde o senhor pensa, não é? Mas eu vejo que a consciência missionária vem crescendo, graças a Deus, não é? Toda uma cultura que precisa ser mesmo criada, não é? Não sei. De fato, para voltar ao gancho, né? Também nós internamente na Igreja Católica precisamos de uma conversão missionária, muito mais acentuada, porque em grande parte nós estamos ainda habituados com a ideia de que todo mundo é católico. Sim. Todo mundo sabe. A sociedade cristã. Da cristandade, onde todo mundo era católico, todo mundo ia à igreja, todo mundo batizava os filhos, todo mundo casava na igreja, todo mundo ensinava as crianças a religião em casa. Esta é uma ideia que ainda está muito presente e, por isso, é só manter a igreja aberta, todo mundo vai à igreja. É só ter o padre, todo mundo vai lá falar com o padre, vai assistir à missa, vai confessar. Não é mais assim. Nós hoje temos que voltar muito mais a ser uma igreja missionária, mas não só o padre, não só o catequista, não só o religioso ou a religiosa, é toda a comunidade dos batizados que precisa assimilar de maneira renovada essa consciência de que nós somos uma comunidade de discípulos missionários. Já falava na Conferência de Aparecida em 2007, o documento de Aparecida com esse tema, discípulos missionários de Jesus Cristo, somos todos nós. Agora o Papa Francisco retomou isso de maneira muito forte, convocando toda a comunidade católica a nos tornarmos uma igreja missionária em saída, né? Em saída ao encontro das outras pessoas, né?
Então, esta é uma mudança de mentalidade que nós precisamos e é um desafio muito grande, que é uma mudança de cultura interna nossa. E a partir do momento em que, de fato, isso voltar a entrar mais e mais no povo católico, de que todos são missionários, e, portanto, cada um na sua maneira, no seu pedaço, na sua condição, não precisa todo mundo ir para a África, para a Amazônia, não. Mas o casal que tem filhos, então começa batizando os filhos, educando os filhos na fé, está sendo missionário, né? Assim por diante, e cada um na sua condição, tentar justamente ser discípulo, missionário de Jesus Cristo, ser sal da terra, luz do mundo, ser alguém que contagie no ambiente em que está a força, a luz do Evangelho do Reino de Deus. Então, isso é que nós precisamos enfrentar, sim, como grande desafio do nosso tempo na Igreja Católica, essa mudança de cultura, de mentalidade. E hoje também houve um destaque nas palestras do cardeal Vitor Fernandes, especialmente nas intervenções do grupo, dos participantes, que também creio que é um desafio interno de ser uma igreja acolhedora. Todo o tema da acolhida foi um tema bastante presente. Eu me lembrava daquilo que dizia o documento de Aparecida, não é? Que muitas pessoas que saíram das nossas igrejas católicas e foram para outros grupos não foram por questões doutrinais, basicamente, mas foram por questões de acolhida, né? Porque ali encontraram acolhida. Dom Odilo já lembrava todo o fenômeno da urbanização, não é? Do sair do campo, do vir para a cidade, quer dizer, gerou também essa necessidade e é preciso que a igreja também tenha essa dimensão da acolhida. O Papa Francisco, na sua encíclica Dilexit Nos, né, ele nos amou, lembrava isso, o coração fala ao coração. Eu creio que sempre é um desafio importante para a vida da igreja falar ao coração das pessoas, né, chegar ao coração. Talvez em outras épocas a gente sentia uma necessidade maior de falar a cabeça, né? A questão da questão intelectual, que sempre é importante, é valorizada, mas hoje eu creio que é pelo coração, né, que chega também o anúncio do Evangelho, né? Então, uma igreja acolhedora. Depois tem tantos outros desafios que a gente poderia aqui enumerar. Sim. Bem, eu acredito também ser fundamental para nós, estamos falando justamente dos desafios que enfrentamos, nós conhecermos a nossa própria igreja. É verdade. Nós conhecermos a nossa própria igreja, toda a riqueza espiritual, a tradição de fé que é bimilenar, 2000 anos de tradição de fé com o testemunho dos santos, dos mártires, dos missionários, dos grandes pregadores e assim por diante, das testemunhas da caridade, daqueles que conduziram a igreja nos momentos difíceis e foram, portanto, aqueles pastores que mantiveram firme o passo, o ritmo da igreja. A gente não pode desconhecer isso. A igreja é este povo de Deus todo, nós não somos os únicos. O Papa convidou todo mundo a sermos uma igreja sinodal. Isso pode ter muitos significados, mas, antes de tudo, o significado é uma igreja que caminha unida, caminha juntos. Caminhar juntos. Nós não somos cristãos individualmente, nós somos cristãos na comunidade. E quando caminhamos juntos na comunidade, nós também nos sentimos amparados, fortalecidos pela fé, pelo testemunho dos outros, e não apenas daqueles que hoje caminham ao meu lado, mas também dos membros ilustres da igreja que já faleceram, mas estão na glória de Deus e são os santos, eu me refiro a eles, são parte da nossa igreja, eles fazem parte da igreja, somos parte deste mesmo povo, os que hoje lutamos, caminhamos, tentamos avançar, peregrinar, e daqueles que já chegaram. Então, sentir-se parte, isto é muito importante.
É muito. E olha, nós temos isto, nós podemos dizer isso da Igreja Católica. Desde os apóstolos, estamos caminhando, somos parte deste povo que caminha sem interrupção. Momentos de fragilidades, de fraquezas, de dificuldades e de pecado mesmo ao longo da história, aqui e ali, mas a fé é a mesma. O caminho é este mesmo, é esse mesmo povo fortalecido com a assistência do Espírito Santo. Então, conhecer melhor a igreja, sentir-se parte da igreja. Por isso que o Papa Francisco, ao falar, né, da igreja sinodal, né, no começo falou bastante fortemente que a igreja não é clerical. Isto é, não é uma instituição do clero. A igreja é este povo de batizados, do qual também o clero é parte e é servidor dessa igreja de batizados. Mas a igreja é este povo todo que caminha e que se ampara, que se ajuda, que se levanta, que se caiu, fortalece, estende a mão, encoraja. Então, sentir-se parte assim deste povo tira a gente da solidão da fé. Eu não me imagino não pertencendo à igreja, ser religioso ou ter fé de maneira sozinha, isolada. Impossível. Como é que seria? Mas ter fé e caminhar com a comunidade de fé, isso dá uma certeza, dá uma força, dá uma segurança, dá alegria, dá leveza e dá certeza, também esperança de futuro. O senhor me fez lembrar que hoje muitas pessoas têm se reaproximado da Igreja Católica, que se afastaram e agora se reaproximam a partir da descoberta da beleza, da riqueza, da liturgia, dos escritores antigos, dos padres, né, da Igreja, e vão percebendo quanta profundidade, quanta raiz existe na experiência de fé, né, que não é uma coisa que surge agora e não, né, que tem boas raízes e que tem ajudado muitas pessoas também a fazer o seu retorno à fé. Um desafio que eu penso fundamental hoje, inclusive na Diocese tenho sempre falado sobre isso nas visitas pastorais, é a comunicação, a transmissão da fé, especialmente às novas gerações, né? Às crianças, aos adolescentes, aos jovens, que também é uma preocupação do Santo Padre. Nós tivemos um sínodo, né, sobre esse tema da transmissão da fé aos jovens, né? Então, eu creio que esse já é um elemento também de desafio importante que nós temos que assumir, né, pensando também na continuidade da experiência da fé. Os senhores me fizeram lembrar também sobre a pastoral do acolhimento. Foi inclusive dita também, lembrada pelos bispos aí durante os encontros, né? E seria interessante, né, partindo do princípio do que o senhor falou sobre o acolhimento, Dom Gilson, e o que Dom Odilo também falou sobre conhecer, né, a igreja. Então, acho que seria interessante explicar também para o nosso público no que consiste a pastoral do acolhimento. A pastoral do acolhimento, fala-se bastante, ela é muito necessária, mas muitas vezes acaba se entendendo que estar na porta da igreja é acolher as pessoas que vêm à igreja. Se reduz a um grupo, né? Isso é também parte da pastoral do acolhimento, mas é muito mais. A pastoral do acolhimento é dar atenção às pessoas, acolher na comunidade, né, inserir na comunidade, mas é também dar atenção às angústias, às dificuldades das pessoas, e não só na porta da igreja, mas também lá na prática da vida, lá na casa, também no hospital, em muitas situações em que se encontram as pessoas, também as pessoas que vivem na rua, na droga, os que estão na prisão, os que estão, enfim, nas situações mais variadas da vida, dar atenção, escuta, acolher as situações e fazê-las próprias no sentido de perceber quais são as angústias e o que eu posso fazer, pelo menos ouvi-las, e depois se interessar pelas pessoas. O Papa uma vez falou, o Papa Francisco, que
Um dos piores pecados é a indiferença diante do sofrimento dos outros. Ora, o contrário da indiferença é o interesse, o acolhimento das pessoas nas suas múltiplas situações. Então, a pastoral da acolhida, ela vai acabar se traduzindo em muitas ações, entre as quais, sim, a acolhida na porta da igreja, que é importante, mas não só. Além da acolhida na porta da igreja, depois também inserção no caminhar da igreja. É um espírito, né? Acho que é um espírito que tem que perpassar toda a vida da igreja e todos os membros também da igreja, não é? Esse interesse de uns pelos outros. Às vezes, um fiel da nossa comunidade fica enfermo, passa 1 mês, 2 meses que não aparece, e pode acontecer da gente não se dar conta, né, de que tem alguém necessitado de uma visita, de uma palavra, aí está faltando acolhimento, né? Então, é uma coisa muito mais ampla do que simplesmente um grupo que fica à porta da igreja fazendo um trabalho muito bom, magnífico, mas que é preciso ser um espírito, eu creio, em todo mundo. Em relação a todo esse contexto dessa acolhida, né, tem também aquelas pessoas que já foram muito próximas da religiosidade, da igreja, e que acabam se afastando, né? Então, como a igreja também, né, dialogar com essas pessoas que se afastaram, fazendo com que elas consigam encontrar, né, buscar esse sentido mais profundo na vida, que às vezes é o que falta, né? Às vezes tem um vazio e ela se perde até no relativismo também. E aí o que seria, né, esse relativismo que também é dito? É uma condição cultural, né? O relativismo. Papa Bento XVI falava bastante sobre o relativismo filosófico, religioso, relativismo em relação aos valores éticos, morais. Então, o relativismo, no fundo, é a posição de quem diz nada disso tem valor absoluto. Nada disso tem valor absoluto. Pode ser tanto uma coisa como outra, dá na mesma, né? Portanto, que não aceita que possa existir algo que tem um valor maior do que outra coisa, né? Ou que tenha algo que se diga, isso é necessário, isto se deve fazer do ponto de vista moral, né? Então, relativismo moral. Está muito dentro, o relativismo é uma posição cultural que está muito dentro da cultura contemporânea, do individualismo. O individualismo, cada indivíduo é a regra para si, né? E que tende a não aceitar regras comuns. Não, por que eu tenho que aceitar a regra dos outros? Não, eu faço a minha regra, né? Isso é uma posição individualista e, claro, relativista. Quando isso entra no campo religioso, nós então temos isso, olha, tanto aqui como ali, como lá, a mesma coisa, né? Eu acho que é uma renúncia da inteligência que ela não pode fazer, não é? Que depois, na prática, existe essa sede, esse desejo de busca pela verdade, né? E uma coisa que eu penso que pode ajudar muito a superar essa tendência relativista é a gente se encontrar com pessoas que vivam a vida com sentido, né? Porque isso ajuda também a perceber que há coisas grandes que movem a vida, né? Por isso o testemunho cristão é insubstituível. Você pode dizer o que quiser, mas se de repente você se encontra com uma Madre Teresa, com um testemunho de despojamento, de dedicação aos últimos, tem uma verdade por trás dessa entrega, né? O que te faz viver assim, né? Essa pergunta é uma pergunta que a gente não pode fugir, não é? Irmã Dulce. Isso. Exemplo, né? Estamos chegando, infelizmente, aqui no final do nosso programa, mas eu queria deixar os senhores deixarem uma mensagem para o nosso público, de repente até no ensinamento, né? Do que a gente vai fazer de conclusão aqui, até da irmã Dulce, de repente, uma mensagem final aí para o nosso público antes da gente encerrar. Bom, essa partilha que tivemos a oportunidade de ter com vocês possa animá-los a viver a esperança, porque esse ano somos convidados a isso, nesse jubileu,
lembramos aqui, Madre Teresa, Santa Dulce, Dom Odilo falou dos santos, pessoas que viveram a fé e que deram para nós um belo testemunho de que vale a pena viver os ensinamentos de Cristo. Voltando ao início da nossa conversa, em relação ao quadro religioso, eu queria dizer uma coisa que às vezes me preocupa. Nós não estamos fazendo concorrência com ninguém. Às vezes dá a impressão que nós temos que fazer concorrência, quem ganha mais adeptos, quem conquista mais adeptos. O propósito da Igreja Católica não é conquistar adeptos. O propósito da Igreja Católica, a sua missão é anunciar Jesus Cristo, anunciar o Evangelho do Reino de Deus, é testemunhar a vida nova do Evangelho. E que as pessoas iluminadas pelo Evangelho, atraídas pela força do Evangelho, possam sim abraçar a fé. Porém, não é questão de concorrência, não é questão de a gente correr agora, nós temos que ganhar essa batalha para ver quem fica na frente. Não se trata disso. A verdade não entra na concorrência, a verdade se afirma por ela mesma e, portanto, testemunhamos a verdade do Evangelho e esta é a missão da Igreja. A questão importante é que nós possamos viver isso de maneira autêntica, na abertura ao diálogo, no respeito com todos e na busca, no respeito à consciência também de cada um. A Igreja afirmou isso muito claramente no Concílio Vaticano II. As pessoas que têm religião diferente, que têm uma convicção diferente, devem ser respeitadas. Não significa que eu tenho que assumir a convicção delas, mas elas devem ser respeitadas na sua convicção, enquanto também elas estão num caminho de busca. E com elas tentar ajudar a fazer esse caminho de busca, que cheguem à plena luz. E que nós continuemos a fazer o nosso caminho de busca de uma maior e sempre mais profunda fidelidade ao Evangelho de Jesus Cristo. Esta é a missão da Igreja. E, portanto, minha palavra final seria esta, vivamos serenamente a fé. Caminhemos com a Igreja, com serenidade, perseverança, fidelidade. E nossa fé tem tanta coisa bonita, tanta coisa bonita. Vivamos a fidelidade à palavra de Deus e na fidelidade também aquilo que a Igreja nos ensina, que ensina para o nosso bem. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém. Muitíssimo obrigada. Mais uma vez, foi um prazer. E nós temos um encontro ainda amanhã aqui também. Eu aguardo vocês. Uma ótima noite e obrigada pela companhia.